Olá, sejam bem-vindos aos podcasts Regenerar. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajudo-te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional, através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar. Um dos princípios do projeto Regenerar, do qual sou fundador, é o alinhamento com os ciclos pessoais. E o que é que isto significa? Significa que, para além dos ritmos das estações do ano, dos dias, dos ciclos da vida humana, existem também ciclos pessoais, que são individuais e são como uma impressão digital, a nossa impressão digital, que é como cada um de nós lida com os ritmos anteriores. Ou seja, há pessoas que se dão melhor na primavera, outras que se dão melhor no inverno, há pessoas que se gostam de deitar mais cedo, outras de levantar mais cedo. Os ritmos pessoais são estes ritmos. Mas mesmo assim, nos ritmos pessoais, existe ainda uma camada extra. A camada que proporciona, que é proporcionada, esta camada é uma camada para além das minhas preferências pessoais e que esta camada é criada pelo conhecimento da astrologia, do Ki das Nove Estrelas. E este é o tema de hoje. Dar a conhecer melhor esta prática para que possas entender melhor qual é a tua estratégia pessoal, qual é a tua estratégia de vida. Conhecendo esta estratégia, podes tirar um maior potencial da tua vitalidade física e emocional, compreender melhor os teus relacionamentos, as tuas atividades e até mesmo traçar um plano avaliando a tua vitalidade e a partir de avaliando esta mesma vitalidade em que estás neste momento, segundo o teu ciclo do Ki das Nove Estrelas, podes traçar um plano para o próximo ano ou mesmo podes traçar o plano para os próximos anos. Ou seja, é quase como o agricultor que planeia que em certa altura vai realizar alguma operação sobre a terra. Não é? Há alturas para cultivar, há altura para recolher, há altura para preparar. E o Ki das Nove Estrelas não é mais que pegar na nossa vida e perceber quais são os nossos próprios ritmos e a partir desses ritmos perceber quais são as alturas, os momentos mais propícios para aquilo que queremos criar na nossa vida. Nos podcasts Regenerar, mostro-te passo a passo os princípios que te vão permitir, através da conquista de hábitos de saúde e longevidade, viveres a tua vida com mais vitalidade física e também emocional. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor, e que neste processo tenho tomado contacto com milhares de pessoas, com os seus desafios e também com as suas conquistas. E de que a minha observação é que, independentemente das suas diferentes necessidades, existem aqui aspirações comuns. Todos nós gostaríamos de ser felizes ou gostaríamos de ser felizes, ter mais vitalidade e capacidade de estar no mundo de forma mais empoderada e sã. Basicamente, estarmos no mundo com a nossa melhor versão de nós mesmos. Antes de começar, e se ainda não fizeste, faço-te o convite para que subscrevas o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar cada vez a mais pessoas. Obrigada. Vamos lá então, este podcast sobre o Ki das Nove Estrelas. E a minha história com o Ki das Nove Estrelas começa mais ou menos em 1999, com um encontro informal na cozinha com o Francisco Varatojo, do Instituto Macrobiótico de Portugal, e que, como eu estava lá há pouco tempo, ele perguntou-me assim, olha, mas qual é a tua data de nascimento? Eu disse, tenho esta data. Ele disse, tu és, segundo o Ki das Nove Estrelas, és o número 3. Eu fiquei assim, e aquilo foi aqui imediato. Eu assim, uau, mas como é que ele sabe estas coisas? Um dia gostava de ser assim, um dia quando for grande gostava de ser assim. E ficou esta ideia, ok, há números, há pessoas, cada pessoa tem um número, ficou por aí a conversa. Mas a minha convivência no Instituto, em que estive lá mais de 18 anos, quase todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana estava lá, comecei a perceber que realmente era mais que um número, não é? Que havia aqui uma ciência por detrás desta astrologia, que eu prefiro chamar-lhe uma prática, porque posso praticá-la no dia a dia e no aqui e agora, não é?
E comecei a perceber que havia aqui uma ciência por trás disto. Comecei a perceber que existia não só o primeiro número, mas existia também a minha relação com as minhas emoções, aquilo que eu parecia, existia também o ciclo social em que eu nasci. Portanto, havia aqui uma densidade do mais simples para o mais complexo, mas que, de certa maneira, trazia informação preciosa à minha vida. E foi aí por aí que eu comecei. Comecei a observar a minha vida, os meus ritmos, comecei a observar as pessoas que estavam à minha volta, comecei a fazer alguns workshops com o Francisco, a ler bibliografia e pouco a pouco comecei a ficar cada vez mais interessado por esta matéria. E comecei depois, pouco a pouco, não é, neste processo, a começar a inserir aqui algumas ideias também nas minhas terapias da acupuntura, ou eventualmente mesmo do Qigong, e começar na pessoa que estava na sala de consultas ou na sala de aula, sabendo o seu número. Para mim, como terapeuta, embora não fosse declarado que eu estivesse a fazer o Ki das 9 estrelas, mas ajudava-me a perceber, por exemplo, os ciclos das pessoas, perceber que há pessoas que se calhar ficam mais tristes em certas alturas do ano e que isto é recorrente, começar a perceber que se calhar a pessoa estava num ano com mais vitalidade ou que estava num ano mais desafiante, começar a perceber onde é que a pessoa estava, de onde é que vinha, onde é que estava e eventualmente qual era aqui a perspectiva, não é, do movimento que essa pessoa iria ter. Eu refiro aqui que o Ki das 9 estrelas é um pouco como olhar para as estações do ano. Nós estamos numa estação do ano, estamos nesta estação do ano, neste momento em que vocês estão, mas no Ki das 9 estrelas eu também estou numa estação todos os anos, não é? Esta estação vai mudando em ciclos de 9 anos. Ou seja, há um ano que eu estou na primavera, há outro que estou numa primavera mais madura, há outro que estou no verão, e neste processo, dependendo de onde eu me encontro, por exemplo, se eu estiver numa primavera, é mais fácil para mim criar, não é? Se eu estiver no inverno, é mais fácil para mim estudar. Se eu estiver no verão, é mais fácil para mim comunicar. Se eu estiver, por exemplo, no outono, é mais fácil para mim ganhar aqui ter aqui uma ajuda do mundo à minha volta que me veem como alguém que tem essencialmente aqui que tem potencial, que tem mais autoridade. Se eu estiver num período e há um período de terra, que é aqui o período de interestações, então significa que é a altura para organizar, quer a cabeça, quer as coisas à nossa volta. E existe neste ciclo de 9 anos, existem estes períodos, e tal como eu disse há pouco, como o agricultor escolhe de forma sábia qual é efetivamente o momento certo para atuar, o momento certo para cultivar. Senão, não quer dizer que não seja possível cultivar um vegetal numa altura errada, ou pelo menos menos propícia, mas ele não vai, às vezes pode nem sequer nascer, não é? E é a mesma coisa que eu começar um projeto no inverno e posso estar cheio de vontade, mas aquilo se calhar não vai florescer, porque no inverno, se eu estou no meu inverno, a energia é mais mental, não tanto física. Não é? É mais de estudar, é mais de refletir sobre mim mesmo, por exemplo. Não é? Portanto, o projeto até é capaz de ir para a frente, mas terá uma energia diferente do que se eu pegar nele se eu estiver numa estação de primavera. E isto permite também ver a nível dos relacionamentos, e eu observava isso também nos meus pacientes, e pouco a pouco estes conhecimentos acabou por haver cada vez mais interesse. Acabei por depois, mais tarde, dar aulas no Instituto Macrobiótico sobre este assunto, a criar um curso no nosso projeto Regenerar sobre este assunto, e para mim é efetivamente uma prática que permite não só conhecer-me a mim mesmo, ganhar um autoconhecimento sobre mim mesmo, mas também observar os acontecimentos à minha volta e ter aqui uma lente que não é a única. Eu posso tirar esta lente e ver outras lentes, não é? Que não é a única, mas que me permite ter aqui uma perspectiva às vezes mais panorâmica daquilo que está a acontecer à nossa volta. Portanto, assim hoje vamos explorar a astrologia do Ki das 9 estrelas e de como o conhecimento do vosso número, e hoje vamos ver o primeiro número, não é? É o número, é a nossa essência, basicamente, e que já permite começar. E o que eu gosto no Ki das 9 estrelas é, por pouco que saibamos, já conseguimos tirar daqui algum benefício, não é? E depois desperta-nos curiosidade para saber o segundo número e o terceiro número.
e se calhar indagar um pouco qual é o ciclo social onde eu nasci, etc, etc. E criar aqui algo, e depois de perceber o meu número, que se calhar vou gostar de perceber quais são os números das pessoas à minha volta, e perceber qual é o meu relacionamento com essas pessoas, e perceber qual é o ciclo em que eu estou, etc, etc, etc. Mas por pouco que nós saibamos sobre o que, e saber o nosso primeiro número é o nosso número de estratégia pessoal ou de estratégia de vida, já nos permite, de certa maneira, ter uma ideia de, por forma de autoconhecimento, não é? Qual é essa energia base de qual eu sou feito, não é? E saber quais são os meus pontos fortes, não é? E também, como sabemos quais são os pontos fortes, vamos saber se calhar quais são os pontos que são em que eu tenho mais desafio, em que eu possa ter mais dificuldade. E isso leva-me ao autoaperfeiçoamento, não é? E uma maior harmonia interna, não é? Se eu percebo os meus desafios e aquilo que eu sou melhor a realizar, então eu posso efetivamente dar os passos, ou pelo menos mesmo que seja um passo que não tem a ver com a minha energia, eu vou consciente disso e consigo provavelmente ter um resultado diferente do que se eu não souber, se não tiver este conhecimento, não é? Ah, Como eu disse há pouco, tendo o conhecimento sobre mim mesmo, eu posso avançar para os relacionamentos pessoais, não é? Eu posso perceber, ok, existe em mim este tipo de energia ou este tipo de estrela, não é? E existe a outra pessoa que tem este movimento. E eu refiro aqui uma coisa que eu penso que é muito importante. Há uns anos atrás, quando eu estudava Qigong com o mestre Li, eu perguntei-lhe, mas como é que é isto da astrologia? Não é? E neste caso falei da astrologia chinesa e falei de um exemplo muito concreto. Então os cães e os dragões não se dão bem na astrologia chinesa. Como é que se duas pessoas viverem juntos, como é que elas se orientam, não é? Será que é assim tão caótico? E ele disse, olha, sabes, isto em chinês, chinês português, eu estou aqui a traduzir um bocado, mas essencialmente o sumo da conversa foi esta. Ele disse-me assim, sabes, esta questão dos signos, das incompatibilidades, é para as pessoas, ele disse, fez assim um gesto, mais baixas, não é? E quando nós temos conhecimento, isto torna-se algo totalmente diferente, torna-se uma ferramenta de crescimento pessoal, não é? E que realmente saber, sim, e agora voltando aqui, passando aqui para a astrologia ocidental, o Capricórnios e os Sagitários e os Aquários e os Touros e como é que eles se dão, isso é apenas, se calhar, para despertar-nos a nossa curiosidade, não é? Mas tendo nós esse conhecimento, podemos sempre tentar alquimizar este processo relacional em que eu percebo não só as minhas necessidades, e eu percebo, se calhar, também as necessidades do outro. E isso torna-me, coloca-me numa posição diferente do que se eu não tiver este conhecimento, não é? Eu penso também há aqui algo importante, é que se eu tiver a noção também do meu número, eu também tenho a noção quais são, isto talvez um tema mais complexo e para outra altura, saber quais são os meus órgãos mais fortes e os meus órgãos mais, em mais debilidade, não é? E ao saber isto também permite melhorar a minha saúde. Se eu sei que há um órgão que há tendência, se por exemplo uma pessoa que é metal poderá ter mais dificuldade a nível dos intestinos ou pulmão, portanto eu posso tentar, sabendo isto, metabolizar aqui um bocado, procurar uma alimentação que seja o mais adequada possível ao meu número ou à estação em que estou, a nível do ano, e ajustando isso ao meu número. Portanto, saber, ok, se calhar tudo o que seja farinhas, tudo o que seja coisas com muco, tudo o que seja laticínios, se calhar para pessoas que têm um pulmão mais frágil, pode não ser a melhor escolha, não é? Portanto, eu dividi esta apresentação aqui em 3 tópicos, não é? Tentando ser conciso, tentando ser o máximo conciso, eu dividi esta apresentação em 3 tópicos. Primeiro, o que é o Ki das 9 estrelas. Já falei um pouco mais, mas vou falar aqui um pouco das origens, não é? Como é que podes calcular o teu número, não é? E o que é que isto quer dizer? O que é que saber que és madeira ou terra, ou o que é que isto quer dizer, não é? E então, começar por que é o Ki das 9 estrelas, não é? E o Ki das 9 estrelas, essencialmente, começa, não é uma astrologia nova, não é tipo, uau, new trend, não é aqui uma coisa que tem a ver com algo novo que de repente aparece nas nossas vidas e parece que, uau, então aqui está a salvação do universo. Não. O Ki das 9 estrelas é algo bastante antigo, é considerado uma das astrologias mais antigas, ou pelo menos baseia-se em conceitos que se calhar estão ligados com o que se pensa ser o livro mais antigo do mundo, que é o I Ching, não é? Que é um livro, ou pelo menos o conceito, não é? É um dos conceitos mais antigos da humanidade,
não é? Vem da China, e que é um conceito que fala de impermanência. Não é? E a astrologia no geral, eu não conheço muitas outras astrologias, mas o Ki das Nove Estrelas eu penso que comunica com as outras astrologias no sentido de que ajuda-nos a compreender melhor a impermanência das nossas vidas. Não é? Isto começa primeiro por uma necessidade mais visceral do agricultor, e voltamos a criar a agricultura, do agricultor que, por exemplo, gostava de saber como é que as estações vão ser, não é? E que já nessa altura, não é? Estamos a falar se calhar há 2000 anos atrás ou mais, já as pessoas tinham esta ideia de que os anos são todos diferentes. Não é? As pessoas podem dizer, não, mas a primavera agora está diferente do ano passado. Não, mas há ciclos, não é? E ainda com o mestre Lee, ele dizia-me que havia ciclos de 60 anos, por exemplo, não é? Que os ciclos repetem-se de 60 em 60 anos. Como é que ele sabia isto? Porque o avô dele tomava nota do que é que, como é que o dia estava, e havia alguns parâmetros de certo, não é? O pai dele já fazia isto e ele também fez isto durante a vida toda dele. Portanto, permite ter uma noção, com 3 pessoas pelo menos, que de 60 em 60 anos há aqui ciclos, não é? No Ki das Nove Estrelas fala-se em 9 anos, mas eu acredito que à medida que vamos explorando mais ciclos, e também se eu pegar em 9 e se calhar seria 81, ciclos de 81 anos, não é? Portanto, repetir 9 em 9 em 9 em 9 acaba por ser se calhar 81 anos, não é? Como os animais chineses repetem 60 em 60 anos, não é? Porque cada animal tem um elemento, então se multiplicarmos 5 animais diferentes vezes 12, vamos ter 60, não é? E cada ano social tem 9 anos, portanto se multiplicarmos 9 por 9 vamos ter 81. Isto para as pessoas que gostam de pensar um bocadinho a nível de números. E então os agricultores precisavam de perceber como é que ia ser este ano, não é? Precisavam ter uma noção como é que ia ser este ano agrícola, não é? Porque naquela altura se falhasse esta observação, não havia supermercados para ir às compras, não é? Não havia coisas no congelador que depois, na altura certa, são lançadas cá para fora. Não, corria mal, era trágico mesmo, não é? Portanto, começa neste sentido. Claro que à medida que a civilização vai evoluindo, não é? E as coisas vão, a agricultura começa a estar um bocadinho mais, já outras pessoas tratam disso e eu se calhar posso ter um bocadinho mais de posses, então eu começo a indagar como é que eu começo a utilizar isto para, por exemplo, perceber como é que vou viajar, ou como é que, se é uma boa altura para casar, ou qual é a energia que os meus filhos têm, hum, como é que o ano vai influenciar a minha saúde, não é? Começa a ver um bocado como a pirâmide das necessidades de Maslow, não é? A pessoa primeiro está preocupada um bocado com as coisas básicas, não é? Ter abrigo, ter comida e ter roupa no corpo, não é? E depois, à medida que a pirâmide vai subindo, nós começamos a olhar para outras coisas, não é? E foi isso que o homem também começou. Primeiro era uma questão de sobrevivência, este tipo de astrologia, e depois, pouco a pouco, começa a ser uma questão de refinar alguns aspectos da vida, não é? Nós, como seres evolutivos, estamos sempre à procura de refinar e de criar novas possibilidades. Portanto, é aqui que começa este processo e é aqui talvez esta história do Ki das Nove Estrelas, não é? Fala-se em nove estrelas, sim, existem nove estrelas, não é? E que alguns autores dizem que elas têm influência, outros dizem que não, mas existem efetivamente nove estrelas. A estrela polar, a estrela Vega e a Ursa Maior. A Ursa Maior tem 7 estrelas, mais 2 estrelas, a polar e a Vega. Temos efetivamente aqui um framework, uma estrutura que permite efetivamente observar aqui mudanças. Se vocês repararem, a estrela polar anda à volta, desculpem, a Ursa Maior anda à volta da estrela polar durante o ano. Consoante as estações, ela vai girando, tendo como eixo a estrela polar. Portanto, há aqui algumas alterações no céu, como as astrologias, as outras astrologias, que, segundo se acredita, ou pelo menos pela observação das estrelas, eles pensaram, ok, se as estrelas estão nesta posição, isto tem este efeito nas minhas culturas agrícolas. Até que ponto é que isto não tem também efeito sobre as pessoas que vivem na Terra? Okay? Portanto, o Ki das Nove Estrelas surge neste processo. E o Ki das Nove Estrelas está dividido em 9. Utiliza como base o quadrado mágico, não é? Um quadrado mágico com um 5 no meio. E podem usar este exercício de fazer um quadrado 9 por 9, de 3 por 3, não é? 3 por 3, com o 5 no meio. E depois tentem colocar os números de maneira que dê sempre 15. Eu acho que é o tetravô do Sudoku, em que existe um quadrado
e temos de distribuir os outros números à volta, não é? De uma forma que vá dar também aqui um número que seja harmonioso e que dê realmente 15. Mas este quadrado mágico, o que nos diz aqui é que existem 9 números. Não é? Existem nove números de 1 ao 9 e cada número tem uma característica. Não é? E cada número tem também um elemento, baseado também nos 5 elementos da medicina chinesa, em que cada um tem um elemento. Não é? Esse elemento 1 é água, portanto tem a ver com o inverno, tem a ver com o recolhimento. O 2 é terra, e a terra tem aqui esta ideia de organização, de ponderação, e vamos ver que há 3 tipos de terra. Tem também a ver com pausa, e tem a ver com nutrição, com a mãe, neste caso o 2, não é? O 3 tem a ver com primavera, não é? Aqui um arranque, não é? Para uma nova época, para um novo projeto, para um novo relacionamento, é o 3. O 4 o 3 é madeira e tem a ver com a primavera. O 4 também é madeira e é uma primavera mais tardia. Portanto, é quase como um projeto. Se chega ao 4, quer dizer que provavelmente tem capacidade de ir para a frente. E é muito semelhante, por exemplo, na primavera nós vemos as plantas, há muitas plantas que nascem e algumas sobrevivem, outras não. O 4 está aqui, é um pouco essa primavera tardia antes do verão, das plantas que realmente vão vingar para o verão. Temos depois o 5, que é outro tipo de terra, não é? É outro tipo de terra, e é uma terra diferente, é uma terra que nesse quadrado mágico, como está no meio, absorve capacidades das outras terras todas, mas que tem também sempre esta ideia de organização, de centro, de pausa, de quietude. A terra tem um bocadinho esta característica da parte de ponderação, não é? E vamos daqui a pouco ver mais ou menos as diferenças entre cada um dos números. Temos depois o 6, em que é metal, não é? E o metal tem a ver com organização, tem a ver com retidão, tem a ver com foco, tem a ver com metal, tem a ver com coisas mais simples, mas funcionais. Não é? O 6 tem essa energia mais focada, mais organizada, mais straightforward, corta à direito. Não é? E depois temos o 7, também que é um metal um bocadinho mais leve. Uma amiga minha, a Natália Rodrigues, refere que é um metal cromado. É um metal mais relaxado, não é? Continua a ter esta capacidade de realizar coisas e de se organizar e de fazer as coisas como elas têm que ser feitas, mas visto de fora parece que está sempre bem, está tudo sempre muito relaxado. E às vezes perde um bocado por isso, mas ele não quer saber. Há quem compare um bocado o Metal 7, não é? Com o James Bond ou com o Mata Hari, em que eles têm uma missão, realizam essa missão, mas no meio no caso do James Bond, existem carros, existem os namoros, existe ali uma série de gadgets, existem muitas viagens, existe uma série de coisas, e isso é um bocadinho esta energia 7 metal, não é? O 6 é mais focado, não é? Se fizesse um filme e o James Bond fosse um 6, ele acabava o filme em 5 minutos, basicamente. Encontrava a pessoa, está ali, ia lá e acabava logo com o filme. Portanto, mas como é um 7, a coisa demora um bocadinho mais tempo. Não é? Os 8 também são terra, não é? São montanha. Não é? Tem a ver com montanha, tem a ver com a capacidade de organização mental. Não é? Os 8 são também esta terra, montanha, e que tem a ver com um movimento mais de observação. É como eu vou para a montanha e consigo ver em periferia aquilo que me cerca. Não é? Essa é a característica dos 8. Então também permite-me esta organização. Todos os solos, o 2, o 5 e o 8, são pessoas e locais, quando nós caímos nessa casa, eu há pouco disse que viajamos pelas casas, o meu número viaja pelas casas, e quando estou numa casa em que está um desses números, geralmente eu vou organizar alguma coisa, ou pelo menos é auspicioso organizar alguma coisa. E depois temos o último número, que é o 9, que é o fogo, e o fogo gosta de estar no palco, tem a ver com um movimento mais expansivo, tem a ver com a forma de contacto emocional, tem a ver com algo que vem mais do coração, e também tem a ver com a capacidade, como eu disse, de estar no palco, de se mostrar, é quase como o influencer dos, dos 9 números, é aquele que põe um post e aquilo vai logo para os milhões de likes, não é? É um bocado o 9, é o mais popular de todos, é aquele que efetivamente tem ali, não só é mais popular, como consegue ser
o centro das atenções, não é? Esse é o 9. Não é? E voltamos novamente ao 1, não é? Portanto, temos aqui, então, é passagem por este movimento, não é? Passagem por este processo que tem a ver também um pouco com as estações do ano, não é? Portanto, números, não é? Estes são os 9 números. Como é que eu calculo o número? Existe uma fórmula e existe uma fórmula que permite calcular o vosso número e que dá para qualquer ano que vocês queiram, não é? E eu vou aqui dar 3 exemplos para ser mais fácil e para ser mais fácil vocês para ser mais fácil conseguires perceber como é que isto se faz. E em primeiro lugar, o número que vamos fazer um cálculo e o número que obteres vais sempre subtrair a 11, ok? O número que vais obter deste cálculo vais sempre subtrair a 11. Portanto, o 11 é fixo, independentemente se estamos a fazer o cálculo para o Beethoven, para o Gandhi, para Jesus Cristo, não é? É sempre subtraído a 11. Não é? E então o cálculo é este. Pegas na tua data de nascimento, no teu data neste caso, no teu ano de nascimento e somas os algarismos todos. Agora, há aqui uma coisa muito importante, que é, se o teu ano de nascimento é depois de 4 de fevereiro, inclusive, ou seja, 4 de fevereiro é quando muda o ano, portanto, o ano do Ki das 9 estrelas muda dia 4 de fevereiro. E porquê dia 4? Porque está entre o inverno e a primavera, ok? Está ali no meio e esta mudança é realizada nesta altura do ano, ok? Portanto, 4 é a mudança, é a primavera, é o começo da primavera. Não é? E daí ser tão importante, mais ou menos, mais uma vez, a ideia da agricultura, não é? Arrancar. E também a ideia de começar os novos projetos. Em fevereiro ainda não estamos na primavera, mas já se sente que ela vem aí. Não é? Portanto, se nasceste, e o ano vai de 3 a 4 de fevereiro, se nasceste, imagina que tens nascido em 1960, não é? E nasceste a 4, vamos um bocadinho mais para a frente, vamos, por exemplo, nasceste a 1 de março, ok, é depois de 4 de fevereiro, ok, então o teu ano é efetivamente 1960, ok? Pronto, então fazes os cálculos segundo o ano 1960. Se nasceste em 4 de fevereiro, também é 1960. Se nasceste antes de 4 de fevereiro, então o ano é o ano anterior. Vais ter que fazer o cálculo a 1959, ok? Portanto, antes de 4 de fevereiro, o cálculo é do ano anterior. Depois de 4 de fevereiro até a 3 de fevereiro do outro ano, é o ano em que efetivamente nasceste. Não é? Portanto, há sempre esta ideia que o ano não começa a 1 de janeiro. É só deslizar aqui um bocadinho a agulha para 4 de fevereiro e começar ali. Ok? Antes de 4 de fevereiro é o ano anterior, depois de 4 de fevereiro é o ano efetivamente em que estamos. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, em 1960, não é? E vamos somar 1960, tem 4 algarismos, não é? O 1, o 9, o 6 e o 0. Okay? Então, se eu somar 1 mais 9, tenho 10. E vou somar novamente este número. Portanto, tenho 10, somo 1 mais 0, vai dar 1. Okay? Depois, somo o 6 com 0, não é? Que dá 6. Então, 1 mais 6 dá 7. Okay? Temos este número, que é o número da soma de todos os algarismos do ano de 1960. Vou obter o número 7. Depois vou subtrair 7 a 11, não é? O tal 11 que está sempre presente, e vou ter 4. Então, uma pessoa nascida em 1960 é 4. 4 é primavera tardia, é árvore, é energia árvore e tem a ver com a primavera tardia. Não é? Já vamos ver o que isto quer dizer. Se for alguém que nasceu em 2001, por exemplo, somamos, temos 4 algarismos, 2, 0, 0 e 1. Não é? Ok, o 0 não conta nada, então eu posso somar diretamente o 2 com o 1. Não é? E tenho 3. Vou novamente ao 11, subtraio 3 a 11 e vou ter 8. Então alguém que nasceu em 2001 é 8. Se quisermos calcular alguém do século XVIII, é exatamente, do século XIX, desculpem, é exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, neste caso, 1890, não é? 1 mais 8 dá 9, não é? E, portanto, 1890, temos o 1, o 8, o 9 e o 0. Portanto, 1 mais 8 dá 9. 9 e 9 dá 18. Não é? Agora, somamos, traduzimos novamente isto num algarismo. Temos 18, 1 mais 8, até ficar só um algarismo. Portanto, 1 mais 8
vai dar 9. Subtraímos 11 a 9 e temos 2. Ok. Isto é assim que se calcula o número do Qi das 9 estrelas. E aqui muitas vezes surge esta ideia que é esta, que é, mas então toda a gente nasceu em 1960, é tudo 4? É uma boa pergunta, não é? Mas sendo o 4 o número de primavera, imaginem alguém que nasce mesmo na primavera. Não é? Qual é a energia dessa pessoa? Está alinhada um pouco com esse 4, não é? Agora, e o 4, como eu disse, tem a ver com árvore, é madeira, é primavera. Então alguém que nasce na primavera, imaginei que nasceu a 5 de fevereiro de 1960, então essa pessoa é 4 e apanhou essa energia da primavera onde nasceu. Se um 4 nasceu no outono, não é? Que é mais comprimido e o 4 é criativo, tem ideias, ideias que vão beneficiar o mundo, tudo isso, mas se nasceu no outono, é uma árvore também criativa, mas um bocadinho mais cautelista, não é? Mais calculista em relação às coisas. Não é? Se nasceu, por exemplo, no inverno, é uma árvore que tem em que as coisas arrancam, mas arrancam um bocadinho mais lento. Não é? Se nasceu no verão, tem essa capacidade de colocar essa expansão toda, não é? Que é o verão, e ser uma pessoa extremamente criativa, mas tem que ter atenção para não se espalhar ao comprido com tanta coisa que vai criar. Portanto, temos aqui, de uma forma um bocadinho mais organizada, percebermos, ok, um 4 nasce, mas nasce em que altura do ano? E em que altura do dia? Não é? Uma criança que nasce no princípio do dia e é 4, tem essa energia, se nasce mais à noite, tem uma energia mais de inverno, e podemos criar aqui estes elementos para criar, efetivamente somos um 4, mas temos uma variabilidade grande consoante as estações do ano e consoante também o local do dia, a altura em que nascemos do dia, não é? E também depois vai influenciar a nossa personalidade, os tipos de pais que tivemos, que também têm 2 números, não é? E se o 4 nasce numa casa em que é tudo árvores, por exemplo, aqui para tentar simplificar, então essa criatividade vai ser sustentada. Se nasce, por exemplo, numa casa em que os pais são todos metal, não é? Ou pelo menos um do pai é metal e o outro pode ser outra coisa, mas vamos simplificar e dizer, ok, os dois pais, para ser um bocadinho mais extremo e para ser mais fácil de entender. Mas se vai nascer numa casa em que são todos metal, a criatividade se calhar morre um bocadinho. Não é? Que ele cria e os pais dizem, isso é muito complicado, isso não vai dar certo, isso vai custar muito dinheiro. Os metais gostam geralmente de fazer as contas e de pesar as coisas com dinheiro. E alguns, claro, tínhamos que fazer o mapa de cada um. Mas desculpem, o 4 pode ter essa questão, que é, eu quero criar, sou uma criança criativa, e os pais dizem, mas espera aí, não vamos lá ainda, ou não, guarda isso para amanhã, não vais criar, isso vai ser muito complicado, isso vai custar dinheiro. E a criança fica ali um bocadinho, não é? Portanto, há aqui bastantes variáveis que podem ser analisadas, não é? Hoje estamos só com o primeiro número, mas esse primeiro número pode ter muitas variantes que nos fazem diferentes de todo o resto do ano, não é? E ainda, se quiserem pegar um bocadinho nisto, não, pensar, refletir sobre isto, existem também os ciclos sociais que se repetem de 9 em 9 anos, o que diz que, por exemplo, um 4 nascido em 1960 terá uma energia diferente de um 4 nascido de 1969. Não, porque apanharam climas sociais diferentes. E há climas sociais mais expansivos, há outros mais tecnológicos, há outros mais introspectivos, há outros mais que têm a ver com questões mais de organização. Portanto, outros mais de crise, outros mais de instabilidade. E alguém nascido efetivamente num desses ciclos sociais vai ser também afetado, não é? De uma forma, porque vai viver e vai ter a sua infância ou vai viver nesse ciclo, não é? Portanto, vai ter influência das notícias, da forma como a educação é feita, daquilo que efetivamente está a ser vivido, não é? As pessoas que nascem numa crise têm mais dificuldade do que as pessoas que nascem noutra altura, não é? Ou pelo menos criam aqui acabam por criar aqui um tipo de mentalidade diferente. Portanto, há aqui várias camadas que podemos olhar para o número e dizer, não, mas não é só o número, não é? Há aqui uma série de camadas que são trazidas quando eu falo do número. Mas o que eu vou referir aqui é o número principal. Isso já permite perceber qual é a minha essência e ficar um bocadinho mais curioso e se calhar começar a perceber, sim, mas eu sou árvore, então, mas
ou sou metal, onde eu nasci nesta estação do ano, como é que a família, como é que eu fui criado. Já permite brincar aqui um bocadinho com as coisas. Então, o que é que isto quer dizer em nível de números, não é? O que é que quer dizer? Então, pegando aqui nos números, não é? Fazendo aqui uma resenha novamente pelo quadrado mágico, não é? O 1 tem a ver com a água. Cada um dos números. Vou aqui passar por cada um dos números, não é? E para termos aqui uma ideia. Ahm, então, o 1 tem a ver essencialmente com a água e com o inverno. Não é? Pessoas 1 gostam mais do seu espaço. Pessoas que tenham esta energia 1 gostam de ser. Muitas vezes têm um percurso um pouco assim, não é? Porque é um pouco uma água, não é? Tem um pouco este elemento água. São pessoas que têm capacidade profunda e necessidade de terem o seu espaço e de terem tempo para. ah, perdão. Perdão, outra vez. Se questionarem, não é? Se questionarem como é que está o seu processo. São pessoas que têm esta necessidade de questionarem o seu processo de movimento. Como a água e o inverno são coisas mais profundas, nem sempre para a maior parte das pessoas olham para uma água e podem dizer que ali existe um caminho qualquer definido. Ele sabe o que é que tem que fazer, ele sabe que existe um caminho que está a fazer, não é? E as crianças às vezes chegam à adolescência ou chegam mesmo ali à transição para a idade adulta e parece que não sabem o que é que vão fazer, mas eles sabem, há aqui uma orientação, especialmente se estiver equilibrado, que é outra questão que às vezes define a diferença dos números. Por exemplo, se o número 1 come coisas mais expansivas, como alimentos mais expansivos, sei lá, fast food, eu vou aqui para o extremo, refrigerantes, açúcar, este contacto com a própria essência nem sempre é o mais fácil, não é? Se ele comer coisas mais salgadas, mais, mais compactas, então fica tipo monge, não é? Fica mais ali, não é? Quer é estar com ele, a ler as coisas, a fazer as coisas ao seu ritmo, um bocadinho assim. Não é? E os uns têm essa capacidade, têm uma capacidade de encontrar a sua essência. São pessoas que são excelentes terapeutas, são pessoas que conseguem ser bastante adaptáveis, são pessoas que gostam de uma vida livre, gostam de ter o seu horário. Por exemplo, encontramos aí freelancers, hoje em dia nómadas digitais, em que estão a viver uma vida basicamente ao seu ritmo e segundo as suas próprias regras. Não é? Essa é, digamos que é a vida ideal para um que ele gostará de ter. Não é? E tem que ter atenção para não se tornar muitas vezes demasiado fechado neste processo. E a importância aqui muitas vezes o caminho do um é abrir-se de vez em quando um bocadinho ao mundo. Não é? Ok, de vez em quando lá vou a uma festa, de vez em quando lá conecto com alguém que não conheço. Não é? Esta, número 1, termos gerais. Número dois são as mães, o arquétipo da mãe, basicamente, e tem a ver com a mulher, tem a ver com a educação, com a agricultura, tem a ver efetivamente com a nutrição em si, não é? E são pessoas que basicamente, tal como a mãe, gosta de ter os filhos todos à volta, ou seja, os, um, os dois gostam de estar em comunidade, funcionam bem em comunidade e nem sempre são vocacionados os dois para trabalhos de topo, não é? Porque têm um coração de mãe e nem sempre conseguem tomar aquelas decisões que são importantes, a não ser que se treinem para isso e tudo é possível, mas gostam de estar às vezes em posições em que preferem estar em contacto com as pessoas do que estar num local sozinho, num escritório sozinho, a comandar e apenas a dar ordens, por exemplo. Não é? E eu há uns anos cheguei a ver o caso de uma agência francesa de publicidade em que o sócio fundador nunca quis estar na carreira de topo, por exemplo, porque gostava de estar no meio das pessoas, não gostava de estar ali a tomar decisões no escritório sozinho, com reuniões e eventualmente é demasiado chato, não é? Para esta pessoa. Ele queria efetivamente era estar no meio das pessoas e a conectar e estar. Portanto, o 2 é um ser comunitário, é um ser que tem esta necessidade de estar em contacto e também de servir, de ser altruísta, não é? Também encontramos os dois em pessoas de recursos humanos, enfermeiros, médicos, mais enfermeiros que médicos, não é? Porque há um contacto maior com o paciente, não é? Assistentes sociais, acho que não tinha dito. Portanto, há aqui esta ideia
de que o 2 está bem neste tipo de profissões, não é? E mais uma vez, este é o primeiro número, depois o segundo vai definir aqui algumas variantes consoante cada um deles também. Mas esta é um bocadinho a base, não é? E espero trazer aqui alguma ideia do que é cada um do número, não é? Cada número tem como energia. Depois temos o 3. Os 3 são, essencialmente, têm a ver com a primavera, são a árvore, e são as pessoas, são os pioneiros, essencialmente. São aquelas pessoas que têm ideias que muitas vezes, até agora, nunca tinham sido feitas. São aquelas pessoas que criam coisas que nunca tinham sido feitas. E que nem muito, e até muitas vezes o 3 pode até nem sequer usufruir dessa ideia, porque alguém depois pode pegar nisso, mas ele não se importa muito. O que lhe interessa é criar. O que interessa é criar e trazer coisas novas para o mundo. Não é? E então estão em posições de criativos, geralmente, e sentem-se bem em criativos e sítios onde se tenha que pensar rápido, onde se tenha que dar soluções criativas. E esta é um bocado a natureza do 3. São pessoas que gostam de fazer as coisas, mas não gostam de fazer as coisas muitas vezes, a não ser que seja de forma criativa. Tem aqui um movimento mais de trazer algo novo ao mundo, não é? Pioneiros, às vezes, alguns morrem no processo, entre aspas, ou não funciona, mas muitas vezes o 3, como tem este momento da primavera, ou este movimento, aprende pela tentativa e erro. Isso às vezes é interessante nos 3 perceberem que vão aprender durante a vida, não para chegar ali ao uau, mas isto pode acontecer, mas até lá há muita tentativa e erro. Pais que tenham crianças 3, tenham paciência. O 4 também é árvore, não é? E o 4 também tem este tipo de movimento da primavera, mas é uma primavera um bocadinho mais madura, não é? Enquanto o 3 cria pelo gozo que é criar, o 4 muitas vezes cria com um propósito um bocadinho maior. Ambos são importantes. Se calhar, se não houver ideia do 3, o 4 não reformula a coisa, não é? Então temos entre um e a diferença e o outro. Então, quando temos o 3, temos pessoas criativas, temos pessoas que têm que pensar rápido, temos pessoas que estão em posições em que têm que pensar rápido e dar soluções criativas, pessoas que trabalham com publicidade, com marketing, pessoas que também trabalham a nível físico e do corpo, não é? Também porque a madeira e a árvore têm a ver com os tendões, não é? Portanto tem a ver com essa energia mais rápida, mais física. O 4, encontramos também esta ideia de criação, mas muitas vezes a criação é vista um bocadinho mais a longo prazo. Ou seja, um 4 não se chateia tanto de dar uma palestra mais vezes, por exemplo. Um 3 tem que ser um bocadinho diferente sempre, todos os dias. Não é? E o 4 também, mas tem esta capacidade porque sente que, por exemplo, eu estou a dar esta palestra para mais pessoas e estou a dar esta palestra porque vou beneficiar o mundo. E geralmente tem uma visão bastante apaixonada da sociedade e do mundo. São muitas vezes pensadores também, para além de criativos, filósofos, são excelentes diplomatas, devido a esta capacidade também. E cada número tem também aqui um elemento, não é? E o 4 é o vento, e vento é comunicação, não é? Também. Então o 4 tem esta capacidade também de trazer aqui, pela comunicação, pela voz, trazer também novas perspectivas para quem o ouve ou quem está em contacto. Tem esta capacidade de diplomacia, também de criatividade, mas vão criar muitas vezes inconscientemente algo que depois dizem: uau, isto afinal está a beneficiar muita gente, é incrível, nunca tinha pensado nisto no princípio, mas há quase como aqui um movimento inconsciente nesse processo. Depois temos os 5, e os 5 no quadrado mágico estão no meio, portanto eles absorvem a energia de todos, não é? E o 5 é o número mais poderoso de todo o zodíaco, se quiserem, o zodíaco do Ki das 9 estrelas, porque ele está no centro, ele absorve a informação de todos. Como está no centro, e se tentarem ficar só numa perna, vão ver que o movimento é bastante imprevisível. Portanto, o 5 muitas vezes tem uma vida baseada, gosta de estar no centro, mas tem uma vida extrema, não é? Muitas vezes no sentido que, e o Francisco Varatoz dizia isto, que se houver alguém que é pobre, mesmo pobre, não é? Que está a pedir na rua, e há vários a pedir na rua, vocês vão perceber qual é o 5, porque se calhar tem luzinhas e tem um website e tem uma roupa diferente e se calhar toca um instrumento que vocês nunca ouviram, portanto ele vai chamar de certeza a atenção. Se estiver no carreira do topo, também vai de certeza, não é um CEO ou um gerente de uma empresa normal, vai ser uma pessoa totalmente fora da caixa.
Portanto, ele tem aqui uma identidade de que estará sempre alguém que chama a atenção, mas também com características terra. Portanto, o 5 também suporta, também apoia, mas gosta de estar no centro e gosta muitas vezes de trabalhar mais sozinho. Por exemplo, o Mr. Bean, conhecem? Nós vemos o Mr. Bean, por exemplo, o Mr. Bean, não vemos o Mr. Bean e mais uma série de pessoas. Não, é o Mr. Bean. Não é? Vemos-o só como uma pessoa, e ele é 5, ele é o centro, não é? De tudo, não é? Aparecem as personagens, mas não o imaginamos com outra pessoa, mesmo os filmes maiores, ele é o centro, não é? E o 5 gosta de estar nesse processo, e às vezes o querer estar no centro pode trazer às vezes alguns problemas para o 5, nomeadamente de stress, de trabalho, de querer realmente estar a tentar ter ser importante, ter esta importância no mundo para servir na maior parte das vezes. Um 5 equilibrado, a vontade de estar, de chegar ou de excel ou de não, de excel, neste caso de criar a excelência ou efetivamente estar numa posição, haverá sempre aqui um trabalho de serviço. Há ali qualquer coisa sempre que os move. O Takashi Yoshikawa, que foi alguém que estudou profundamente o Ki das 9 estrelas, ele dizia que para os 5, ele tem uma frase para cada um dos números, mas para os 5 ele dizia: perder ou ganhar, a escolha é tua. Não é? O 5 tem esse poder. E a vida do 5 muitas vezes anda a viajar entre coisas, muda facilmente de um sítio para o outro e está tudo bem. Eu penso que e já estou a falar demasiado do 5, ele é o centro, mas para ter esta ideia, na minha experiência com os 5, eles não mudam porque sim, eles sentem a mudança mais cedo que as outras pessoas e fazem. Enquanto os outros números poderão sentir que há necessidade de mudança, não é? E que muitas vezes não o fazem tão facilmente, ele sente que é preciso mudar e faz a mudança, sem problemas, não é? É um bocado como o Fênix, eles podem arder e saem outra vez das cinzas, não é? Mas esta ideia de que mudam, não estão sempre a mudar, eles percebem que a mudança é para ser feita, o que a maior parte das pessoas às vezes não tem essa visão, ok? 6, número a seguir. Os 6 são o pai, não é? Basicamente, por cada um dos números tem também aqui uma ligação à família, uma família universal, não é? A família, o arquétipo familiar. E o 6 efetivamente é o pai. E o pai é aquele que efetivamente tem autoridade na casa. Portanto, onde está um 6 há autoridade. Seja numa empresa, seja em casa, onde não há o 6, há aqui autoridade. Há uma pessoa que, pelo exemplo, inspira, não é? Porque são muito certinhos, são muito organizados. Organizados no sentido, às vezes, de organização exterior, que também são peritos em ter a casa sempre limpinha e organizada, mas muitas vezes pela organização mental, não é? Que às vezes descuram por ter uma organização mental tão forte, às vezes as coisas derrapam um bocado. Mas essa organização mental permite-lhes perfeitamente ter aqui um mapa, quando entram numa empresa, um mapa financeiro, dizer, ok, vão ter que fazer isto. Quando eles dominam um tema, os 6 são imparáveis, não é? E muitas vezes acabam em carreiras de topo. E mesmo a nível de percurso, no entanto, a nível de percurso da vida dos 6, como o 6 está relacionado com o outono, as pessoas 6 nem sempre atingem a mestria no princípio da vida. Ou seja, não é na idade adulta, é ali pós finais dos 30, 40 que a coisa começa a rolar, não é? Que é um pouco a experiência, é um pouco a persistência. Os 6 são extremamente persistentes. E é muitas vezes aquele artista, por exemplo, agora passando aqui para as artes, e os 6 também podem ser artistas, que decidiu que ia fazer, sei lá, canecas de barro, não é? Canecas de barro verdes, pronto. E começa a fazer, e há muitas pessoas a fazer canecas de barro verdes, mas fartam-se disso. Mas ele continua todos os dias a ir para o ateliê, fazer a caneca de barro, a testar vários tipos de tons de verde, a ver como é que aquilo ficou vidrado, a ver onde é que fica a asa, qual é o melhor equilíbrio. E passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, ele continua a fazer canecas verdes e a ver agora como é que é o fundo da caneca, se pode ser redondo e a parte de baixo. Ele continua nesta ideia de mestria. Passado se calhar 30 anos ou 20 anos de fazer canecas verdes, alguém que diz, epá, há ali uma pessoa naquele sítio que faz canecas verdes, pá, é excelente, ele está há 25 anos a fazer aquilo todos os dias, pá, é incrível, ele tem uns tons que mais ninguém tem, a asa, aquilo equilibra bem a caneca e o fundo, pá, e aquelas canecas duram imenso tempo. O 6 às vezes é descoberto assim, não é? Tem aquela paixão ou aquele movimento que vai fazendo com consistência, com a mestria necessária e que um dia é descoberto, não é? E às vezes não, também é verdade que às vezes não são.
De qualquer maneira, profissões para o 3, coisas que tenham a ver com dinheiro, coisas que tenham a ver com organização, engenheiros, mecânicos, coisas que tenham a ver com peças e ligar coisas e fazer as coisas funcionarem. O 3 tem esse movimento, o 6 tem esse movimento, não é? Tem esse movimento mais do engenheiro, do mecânico, daquela pessoa que vai ali ao pormenor. É o senhor que anda com a luva branca a ver, não, aqui está sujo. Ele encontra coisas onde mais ninguém encontra. É aquela pessoa que está numa festa e percebe o que é que está a acontecer. Pode estar num canto da sala, porque os 6 não são muito sociáveis, são outono, não é? Mas percebe tudo o que está a acontecer. Aquela pessoa entrou com aquela, saiu com aquela já foi 3 vezes à casa de banho, deve ter um problema qualquer, aquela é vegetariana, aquele já bebeu 4 copos, já não bebe mais nada, aquela pessoa está triste com a outra que está lá ao fundo, aquelas pessoas já devem ter já andado juntas pela forma como é que se cumprimentaram. O 6 percebe tudo, não é? Portanto, tem ali uma mente cirúrgica para isto e para o resto. O 7 eu disse há pouco que era um bocado um 6, que também consegue ter aqui esta capacidade, efetivamente, de ter esta precisão, mas nem sempre é-te levado tão a sério por ter um ar mais leve. Eu acho que há aqui um exemplo bastante interessante. O marido da Elizabeth II, que já faleceu, a rainha Elizabeth também já faleceu, não é? Do Reino Unido, ele era 7, não é? E a vida dele, se vocês observarem, não é? A vida dele, basicamente, ele gostava de carros, gostava de cavalos, gostava de bares, gostava de aviões. Portanto, ele basicamente era um bom vivant. É um 7, não é? Basicamente gosta de viver bem, gosta de viver com aquilo que é bom. Mas, no entanto, quando era necessário ele dar um discurso, quando era necessário ele estar numa posição de autoridade, ele estava lá e fazia aquilo impecavelmente. Não é? Tinha aquela capacidade de ir, dar um discurso e as pessoas ficavam, uau, ele sabe mesmo o que é que está a dizer. Mas depois tem outra parte. O que para um 7 as coisas estão ligadas. Não me interessa se eu gosto de aviões e de carros de corrida, se eu quando vou dar um discurso corre bem, quer lá saber. Não é? E o para o 7 é um bocado assim. Para vocês terem ideia da diferença, porque o 7 também é metal, entre o 6 e o 7. Por exemplo, o 6 é o relojoeiro, é aquele que gostaria de estar lá numa cave ou num sítio mais escondido ali a trabalhar nos relógios e a otimizar o processo. O 7 gostaria de ser o dono da relojoaria, não é? Gostaria de estar à porta, gostaria de estar... Porque ali é que está a festa, não é? Ali é que vêm as pessoas, ele mostra os relógios e vai efetivamente estar ali em contacto, não é? Com pessoas que são efetivamente que têm se calhar até mais dinheiro e portanto o 7 gosta disto, gosta deste movimento daquilo que é bom, daquilo que é caro, daquilo que efetivamente traz aqui um frisson à vida, mas é preciso fazer qualquer coisa, ele faz tão bem como o 6, não é? Mas às vezes não é visto como isso. Fica assim, 7. Ele tem aquele modo de fazer. Mas perguntar, mas ele faz as coisas. Ele faz, mas então pronto. Ok, 8. O 8 são as montanhas. Não é? A montanha, e a montanha é também terra. Não é? E terra significa que tem esta visão panorâmica, os 8, e são um bocadinho os geeks. São um bocadinho os geeks do Ki das 9 estrelas. Porquê? Porque na família do arquétipo familiar, eles têm esta capacidade de resolver coisas, não é? Mas resolver coisas porquê? Porque eles nesta família são o irmão mais novo. E o irmão mais novo num passado e numa sociedade chinesa era aquele que iria para monge ou tinha que arranjar qualquer coisa para se desenrascar, porque a herança já estava espalhada pelos outros irmãos. Não, portanto, ele tinha que ser bastante brilhante para conseguir sobreviver. Portanto, a montanha está muitas vezes relacionada também com a espiritualidade, com a tal visão periférica, porque muitos dos 8, neste caso, os irmãos mais novos, podiam ser 8 ou outro número qualquer, iriam para monge, ou então tinham que ser espertos mesmo, criar o próprio negócio. Então, muitas vezes, o tema do 8 é independência. Desde pequenos começam a demonstrar que gostam de ser independentes. Porquê? Porque há aqui este movimento de que eu não vou ter herança, portanto tenho que ser esperto, tenho que ser mais esperto que os outros, tenho que ter... E às vezes os 8 têm dinheiro, não é? Geralmente diz que quem tem um 8, geralmente o dinheiro nunca falta, pode não abundar, mas nunca falta, mas em alguns 8 abunda mesmo, e tem muitas vezes várias contas, é um bocado como o esquilo que põe várias árvores, não é? Se falhar aqui uma conta, está ali, se falhar... Os 8 têm a mesma capacidade a nível... O 6 também tem, mas o 8 tem uma capacidade... O 8, por exemplo, não arrisca... O 6 não arrisca tanto, por exemplo, na bolsa. Não é? É capaz de ver a coisa, como é que está a acontecer e perceber que aquela empresa vai descer, mas
Há ali qualquer coisa que diz, pá, não vou investir agora dinheiro. Não, o 8 vê e investe, não é? Diz, é ali mesmo, não é? E consegue ter esta noção rápida das coisas, não é? Tem esta noção mais rápida portanto, eles são bastante bons. Muitas vezes os 8 são melhores ainda, e isso acontece às vezes com os elementos terra, não é? E mais uma vez, não é algo definitivo, teria que se ver os outros números, mas de certa maneira o que acontece muitas vezes com os elementos terra, que eles são melhores a servir os outros do que propriamente a criar o próprio sistema. Ou seja, o Francisco Varatoz dizia que o 8 é muito um guarda-costas. Não é? É a pessoa que é um excelente secretário, é aquela pessoa que eu preciso de qualquer coisa e digo, olha, tu podes-me fazer isto, e ele faz e faz de forma impecável. Mas em alguns 8, dependendo dos outros números, claro, mas em alguns 8 haverá esta tendência de dizer, olha, mas agora tens a tarde toda para ti, ou tens agora um mês para desenvolveres o teu projeto. Epá. Porquê? Porque pensa ali muito nas coisas. Os terra, no geral, pensam e remoem, e às vezes não chegam a uma conclusão tão rápido como as outras pessoas. Portanto, em relação aqui ao 8, o 8 tem esta energia de rapidez a pensar. Portanto, são bons com novas tecnologias, aprendem rápido, são bons como guarda-costas, porque conseguem perceber as coisas. E o guarda-costas pode ser exatamente um guarda-costas, mas pode ser aquela pessoa que é o braço direito, não é? De alguém, não é? Portanto, os 8 têm esta capacidade de tecnologia, também têm, tal como os 5 e o 2, aqui uma capacidade de servir e de comunidade. São fáceis de comunicar uns com os outros, são muito rápidos nas relações, mas de certa maneira têm aqui esta capacidade também de serviço social. Portanto, os 8 também se dão bem neste processo, não é? Portanto, aqui passamos para o 9. E o 9 é o palco, é a festa. Basicamente, o 9 é estar. Gosta de estar no palco e gosta de ser o centro das atenções. É aquela pessoa que numa festa ou à mesa vocês percebem bem que tem fogo, não é? Porque é a pessoa que fala mais alto, é a pessoa que diz, ai, lembrei-me daquilo, ouça só, eu tenho uma coisa a vos contar a todos. E está bem aí, não é? Em alguns casos, um fogo em desequilíbrio procura chamar a atenção. Não é? Um bom fogo chega a uma sala, e vocês, se calhar, já tiveram esta noção toda, que é alguém que entra numa sala ou no café e toda a gente olha. Isso é um bom fogo. É aquela luz que entrou na sala, as pessoas olham. O fogo está em desequilíbrio. Às vezes tem que se dizer assim, cheguei, olá, sou eu, olá, estás boa, Maria, já não te vi há tanto tempo. O fogo, quando está em desequilíbrio, está mais assim, não é? E então o fogo está bem está bem, há aqui esta ideia de que, ok, o fogo, não é? É um bom fotógrafo, mas tem que ser um fotógrafo de guerra, por exemplo, não é? Tem que ser coisas assim, pessoas que lidam com coisas que trazem ali emoção, bombeiros, não é? Que tenham fogo também, não é? Questões que tenham a ver também, o 9 também tem a ver, por exemplo, com os olhos, também tem a ver com o ver, com o observar, porque o coração reflete-se nos olhos. Portanto, coisas que sejam mais visíveis, mais que tragam aqui uma energia mais expansiva. Eu não vou dizer, não, sou fotógrafo. Não, sou fotógrafo de guerra. Não é? E agora estive ali naquele conflito e pá, foi incrível. Tirei umas fotografias. Olha só as fotografias que eu tirei. Pá, incríveis. Portanto, o fogo adiciona aqui uma camada espetacular a qualquer coisa que faça. Não é? E ele sente-se bem nestas profissões que haja emoção, e o 9 está relacionado com o coração, emoção, não é? Atores, não é? Vendedores, são excelentes vendedores, e não quer dizer que sejam vendedores que vendem tudo. Os 6, os 9 em equilíbrio são bastante honestos, mas pegam numa coisa, acreditam e vendem, não há hipótese. Têm essa capacidade. Portanto, vendedores, pessoas que dão ali, bombeiros, polícias, coisas que têm assim dão ali um level up. Podem ser fotógrafos, mas tem que ser uma coisa. Podem vender relógios, mas tem que ser relógios vermelhos. Relógios que podem criar um telemóvel, mas tem que ser um telemóvel que chame logo a atenção. Não é? Pelo som, porque tem um som diferente dos outros, tem uma cor diferente dos outros, tem um tamanho diferente dos outros. Pequeno ou grande, tanto faz. Mas vai chamar de certeza a atenção. E é um bocadinho estas características, não é? Portanto, há aqui esta ideia de que cada número tem uma característica. Claro, como eu disse, existem outros números, não é? Isto é apenas aqui
uma primeira passagem, não é? E porque não há espaço, não é, para neste podcast de falar dos outros números, fiquem-se com esta ideia da diversidade que pode ser incluída, em que altura do ano é que nasceram, em que altura do dia é que nasceram. E tentem tirar aqui algumas ilações. Agora, o que é que podemos aprender, por exemplo, em relação a um ano, ou em relação ao que é que isto depois, tendo estes números, o que é que isto influencia a minha vida? Não é? E há aqui uma coisa que é interessante, que é pensarmos no seguinte, que é, cada número viaja por uma casa, que são 9, ao longo de cada ano. Ou seja, neste ano, por exemplo, estou a gravar isto em 2023, neste momento, por exemplo, o 2 está na casa 3, o 3 está na casa 4, o 4 está na casa 5. Nem sempre é assim, não é? Para o ano seguinte, ano que vem, não é? 2024, o 2 vai estar na casa 4, o 2 vai estar na casa 4, o 3 vai estar na casa 5. Portanto, há aqui uma passagem, é quase como vocês terem um quadrado 9 por 9 e cada ano, segundo uma certa organização, colocam o número em cada uma dessas casas e veem quase como um mapa, é um mapa astrológico basicamente, dizer ok, então o 2 está na casa 3, o que é que isso quer dizer? O 2 é bastante terra a terra, mas está na casa 3 que é a primavera, não é? E a primavera é pedido para essa pessoa naquele ano para criar coisas. Há ideias, ponham a criar, é tipo, chegou a altura de mostrar ao mundo uma coisa nova. Mas para o 2 às vezes que é mais organizado, pensa um bocadinho demais, às vezes quando é para mudar tem mais dificuldade com a mudança, é mais terra, um bocadinho mais lento, e que isso tem vantagens e desvantagens, como em tudo na vida, não é que uma das coisas dos dois tem isto é mau, não, é um bocadinho mais lento. Então, quando é pedido para criar, às vezes, é mesmo para criar. Então, uau, eu sempre quis mudar de vida, mas estou aqui no 13 e eu não sei bem o que é de fazer, porque tenho tanta escolha. Será que vou mudar de casa, ou mudar de relacionamentos, ou mudar de país? Uau, tantas possibilidades. E às vezes o ano passa e não aconteceu nada. Portanto, perdão, o 2 está... Perdão. Portanto, o 2 está aí. Está nessa casa. E assim por diante, cada número vai estar numa casa, não é? E ao percebermos este movimento, ao sabermos em que cada casa nós estamos durante o ano, não é? Eu posso, efetivamente, planear o meu ano. Não é? Se eu como 2, não é? Eu estou a pegar num exemplo, não é? Não vou para todos, não é? Mas voltando ao exemplo do 2. Se eu, por exemplo, como 2, sei que para o ano, ou seja, estou na casa 3, no ano passado estava numa casa 2, portanto o 2 estava na casa 2, estava no mapa da casa 2, depois passou um ano, passou para a casa 3 e para um ano vai para a casa 4. Então, o que é que o 2 pode pensar? Pode pensar, ok, então eu no ano 2 organizei as coisas, organizei a minha vida física, ok, paguei contas, havia aquele barulho no carro, eu consertei, havia um cano a pingar, eu consertei, organizei a casa. Para quê? Para que depois no ano 3, que é onde ele está agora, poder criar sem limites. Não é? E no ano 4, que é onde ele vai para o ano, por exemplo, tem que pensar, ok, então o que eu comecei a criar, por pouco que seja, no ano 4 é para tentar levar isto para a frente, mesmo que haja a vontade de mudar várias vezes as coisas, e pode acontecer, mas basicamente as coisas terão mais possibilidade de serem bem sucedidas no ano 4, que são os anos de criação, o 3 e o 4, em que criamos algo para o resto dos 9 anos, em que é como na primavera crio algo que vai influenciar o resto do ano, não é? Se for uma criação que valha a pena e que tenha esse potencial. Portanto, eu no 3 criei, no 4 vou continuar a nutrir, porque é a primavera madura, portanto aquele projeto tem que aguentar a primavera até o verão, não é? E depois no verão, logo se vê, neste caso depois vai para o 5, etc. Não é? Mas de qualquer maneira, há aqui esta ideia de que eu, se estou numa casa, eu posso saber de onde é que eu vim e o que é que eventualmente às vezes eu não cumpri da outra casa, que posso às vezes pensar e tentar, entre aspas, remediar aquilo que não fiz para poder tirar o máximo potencial deste ano. O 2 não consegue criar, mas tens a casa arrumada, tens as contas pagas, tens a relação com a tua mãe está organizada, ok, então se isso está bem, então criar vai ser fácil, não é? Porque a mãe também dá energia geracional, ou com a mulher também, não é? Portanto, há aqui uma série de dimensões que cada casa nos traz. Isto começa-se a tornar bastante interessante quando juntamos, por exemplo, 2 números
não é? Como é que se dá uma árvore com metal, não é? Como é que, em que o metal é mais organizado e o 3 está sempre a criar coisas, não é? E que como é que se dá um fogo com água, não é? Que o fogo, uau, chega a casa, foi fantástico o dia de hoje, vendi para caraças. E a água diz, olha, eu estive aqui a ler uns sutras, e pá, foi muito bom também. E estive aqui a fazer, não é? E às vezes o fogo pode ficar assim, Ou então diz, uau, que bom, tiveste a ler uns sutras, mostra lá. Isto também, até tem a ver com o que aconteceu comigo hoje, não é? E, mais uma vez, aqui a questão dos relacionamentos, voltando aqui ao que o mestre lhe disse, há aqui algumas camadas nos relacionamentos. E a primeira é esta, é que tudo vai depender do nosso estado interno, não é? Se um fogo chega a casa a dizer que vendeu imenso e o um diz que esteve em casa a ler uns sutras e uns mantras, ele pode dizer, uau, mostra lá, ou mostrar-se interessado, mas vendeste o quê? Diz-me o que é que vendeste e correu bem, como é que te sentes, como é que estás bem, olha, vem para aqui, vamos respirar um bocadinho os dois, estás muito agitado, mas vamos, senta-te aqui, bebe um chá e vamos falar sobre isso. Agora, se eles estiverem desequilibrados, o fogo disse, vendi imenso, uau, foi mesmo bom, foi um grande estouro. E um disse, olha, estive aqui a ver uns sutras e uns mantras, e o fogo, quer lá saber, anda, mas é jantar comigo, os sutras e os mantras, isso não me dá dinheiro. Se ele estiver desequilibrado, não é? Da mesma coisa, sei lá, se o um estiver em desequilíbrio, muito para dentro, o fogo diz, uau, vendi imenso hoje, foi incrível. E um diz, olha, o que é que isso quer? O que é que isso tem a ver? Isso achas que vai te preencher espiritualmente? Onde é que isso te vai levar? É como já fizeste, já aconteceu. Olha, vendeste no mês passado uma série de coisas, estouraste o dinheiro todo. Quer ver onde é que isso te vai levar? Olha, deixa-me voltar aqui, vou continuar a meditar. Epá, não devias ter dito nada, estava ali na minha sala a meditar, entraste aqui a gritar, mas afinal o que é isso? Epá, vamos criar aqui um bocado mais limites, ok? Pode ser? Tudo depende de como é que estamos, percebem? Pronto. E então isso aplica-se a todos os números, não é? Aplica-se às crianças, não é? Uma criança falou que chega a casa, ai pai, consegui não sei o quê, ou mãe, e a mãe, se for outro tipo de elemento, pode fomentar, dizer, uau, mostra lá o desenho, ou o que fizeste, ou o pai dizer, não tenho tempo, estou agora aqui a fazer umas contas, já vou ver isso, não é? Se for um metal, por exemplo. Portanto, há esta ideia, não é? De que tudo tem a ver com como nós estamos, que depois tem a ver, este como nós estamos, tem a ver às vezes com a nossa história passada, mas tem a ver muitas vezes com a alimentação que nós comemos, não é? Se nós comemos alimentos mais compactos ou mais densos, como mais sal, mais proteína animal, coisas mais compactas, então a minha forma de estar é muito compacta e fechada, em que há alguns elementos, um metal mais fechado não é boa ideia, não é? Se calhar um fogo comer isso pode ajudar a acalmar um bocadinho, não é? Alimentos um bocadinho mais compactos, não é? E também há o compacto mais saudável, não é? O sal de boa qualidade ou um alimento um bocado mais cozinhado, etc., torna-se um bocadinho mais compacto e um bocadinho mais saudável, compacto saudável. Agora estou a falar aqui de um queijo curado, de um presunto, de sal de má qualidade que vão compactar e vão trazer muito stress interno que vai depois mostrar na nossa vida e vai trazer à nossa vida também stress externo. Portanto, o corpo internamente está em stress, vai basicamente depois mostrar isso da forma como eu me movo, não é? Se eu estiver relaxado internamente, estou muito mais relaxado. Se eu estiver em stress internamente, vou estar em muito mais stress, ok? Que grande viagem! Ok, algumas ideias para aplicar isto. Depois de calcular o teu número, não é? Depois de calculares o teu número, calcula também as pessoas mais próximas da família, não é? E também, se tiveres companheiro ou companheira, calcula também e vê quais são relações, não é? As relações entre... Às vezes é muito giro. Eu já encontrei, às vezes, em workshops em que estou a dar um workshop e está lá uma mulher, por exemplo, e eu digo, o número é este, e ela faz o cálculo do número do filho, e depois vê, olha, que engraçado, a namorada do meu filho tem os mesmos números que eu. É engraçado, não é? Pois é. Há 108 combinações, portanto a probabilidade disto acontecer é vaga, não é? Portanto, nas 108 combinações possíveis com os três números, não é? Se adicionarmos o 4, expande exponencialmente, mas em três combinações possíveis, ou seja, em três combinações entre os três, as várias combinações entre os três números dá 108, portanto não é muito fácil isto acontecer, mas eu encontro isto com alguma frequência
em que o marido é igual aos números do pai ou igual aos números da mãe. Portanto, há aqui questões que às vezes procuramos pessoas que têm uma energia parecida, ou então são totalmente diferentes, o que quer dizer, muitas vezes eu não quero nada a ver com o meu passado familiar, quero arranjar outra coisa nova. E às vezes vou buscar também, pode ser um conflito, mas penso, eu vou buscar estes números, isto é tudo subconsciente, não é? Estes números são da minha família e vou tentar resolver isto, apesar de ter sido conflituoso. Portanto, às vezes as escolhas que nós fazemos são interessantes. Então, depois de calcular o teu número, então, calcula outros números e vê a relação, não é? A relação da água com o fogo, às vezes coisas mais extremas, a madeira com o metal, a terra com a árvore, etc, etc. Vê como é que sentes este ecossistema. Primeiro tem os elementos todos, que são os 5 elementos da natureza, não é? Que são o fogo, a água, a árvore, a terra e o metal, estão todos lá. Pronto, pode ser uma família menos polarizada do que se for só uma família metal ou madeira, ou só ter 2 elementos, por exemplo, não é? Como é que a coisa funciona, não é? Vê-te como uma estação do ano, é a minha próxima dica. Olha-te como uma estação do ano. Eu sou verão, ok, verão, então, se eu sou 9, sou verão, então aqui o meu papel é um pouco mais de expansividade e de conexão e de networking e de estar feliz, não é? Esta ideia do verão, uau, há festa, há essas coisas. Não estamos sempre assim, não é? Aqui um dos caminhos do fogo, por exemplo, é de perceber que tem que ter também energia para si. Aquela energia toda que vai para fora tem que ir para dentro, não é? Portanto, mas vejam-se como uma estação do ano e vejam-se que se calhar pessoas se calhar com mais árvore podem ter às vezes mais dificuldade, claro que isto vai depender dos outros 2 números, mas pode ter mais dificuldade, por exemplo, no outono, ou pode ter dificuldade às vezes com situações mais de contração. Uma pessoa de outono pode ter mais facilidade em coisas mais sérias e não gostar muito de festas, porque festas é mais verão, não é? E mais primavera, então gosta de estar ali numa coisa mais controlada. As pessoas terra, não é? Que são ali o período médio, o período de pausa entre as várias estações. Eu não referi muito esta ideia, mas que existem 5 estações na medicina chinesa, e estas 5 estações, ou na teoria oriental, existem 5 estações, não é? E a Terra é a estação que está entre todas. Digamos que existe, entre mudanças de estações, há outra estação, que é a ponderação, e tem a ver aqui com esta ideia de perceber, aqui fazer uma pausa, o que é que eu fiz antes, onde é que eu estou, para onde é que eu vou, ok? E a Terra tem esse tipo de energia, não é? Portanto, às vezes tudo o que seja coisas demasiado grandes para digerir, não é? Por isso às vezes as pessoas de Terra têm mais questões de estômago, têm mais questões com umidade, etc, etc, etc. Portanto, vendo-se como é que uma estação do ano interagem. Não é? Como é que vocês interagem com as situações mais expansivas ou contrativas? Se eu sou outono, ou inverno é mais contrativo. Como é que eu me dou com estações mais expansivas? Pode ser uma reunião, uma festa, não é? Estações, a vida está cheia de estações, não é? Eu agora estou aqui a gravar este podcast, é uma estação fogo, não é? Porque estou eventualmente a partilhar, estou no palco, estou a trazer informação, estou, espero eu, a inspirar. Portanto, estou numa questão fogo, mas depois, se calhar, vou comer qualquer coisa, então vou entrar numa estação terra de paragem, de nutrição, etc. Não é? E depois, se calhar, vou criar qualquer coisa a seguir, então vou entrar na estação primavera. Portanto, no dia, como é que vocês lidam com sendo o vosso número, com o movimento do dia, do ano, e depois, juntem isto e divirtam-se e coloquem várias pessoas, ou seja, como é que a estação das pessoas que estão mais próximas de vocês, como é que vocês lidam uns com os outros, não é? Como é que a compreensão que vivem com uma pessoa que é, que se vocês são água e outra pessoa é fogo, ou são árvore e outra pessoa é metal, ou terra, ou fogo, como é que isto se traduz na vossa vida, não é? E outras pessoas que às vezes estiveram mais perto, e se tiveram, por exemplo, vários namorados ou namoradas, tentar ver, por exemplo, o que é que aconteceu, não é? Qual era a energia destas pessoas, às vezes ver se tiveram mais que um namorado, ou 2 ou 3, ou namoradas, verem, por exemplo, se há um padrão, não é? Se vão buscar sempre o mesmo padrão. Há aqui uma série de reflexões muitas giras que podes fazer com o Ki das 9 estrelas, não é? Portanto, aqui há um trabalho de casa, depois de verem o vosso número, observarem um pouco como é que isto se aplica à vossa vida, como é que isto efetivamente vai trazer. Por isso é que eu chamo uma prática, porque eu posso estar em todo momento a praticar. Sabendo o meu número, eu posso estar em todo momento a perceber, estou com mais dificuldade, porque é que será isto? Não é? E posso até não encontrar resposta nenhuma aparente,
não é? Isto não é a banha da cobra. Posso até não encontrar nenhuma resposta aparente, mas tenho algo que levanta perguntas. Tenho algo que me levanta aqui perguntas que me fazem refletir sobre a minha própria existência. Não é? Isto é o que eu, na minha experiência, o Ki das 9 estrelas pode trazer de valioso às nossas vidas. Nem sempre, como seres humanos, sabendo a minha natureza, eu ajo sempre como a minha natureza. Às vezes não corre bem, mas às vezes também percebo, ok, mas porquê que não corre bem? Porquê que eu estou fora desta minha essência? Porquê que eu estou fora? Sono, alimentação, stress, mais treino, menos treino, tipos de treino diferentes, alimentos diferentes, isso tudo vai influenciar a minha existência, não é? Portanto, temos aqui algumas ideias. E já aqui no fim deste, deste podcast, ia deixar aqui o convite para que partilhem esta palestra que esteve fazendo um like ou que enviem isto para quem acharem que faz sentido, em que essencialmente tivemos a explorar aqui uma dimensão, um ecossistema de 9 números, que se chama a astrologia daqui das 9 estrelas, e que como é que eu me encontro neste mapa e como é que eu encontrando neste terreno posso ter uma vida mais alinhada com o meu propósito, não é? Que a vitalidade física e emocional possa ser algo mais palpável, em que eu posso fazer algo a todo momento sobre a minha existência e sobre cada passo que eu posso dar, sem ficar demasiado obsessivo também, não é? Se houver perguntas, deixem abaixo, eu vou tentar responder da melhor forma que posso. E, mais uma vez, obrigado por estarem aqui, por terem passado este tempo aqui comigo e até ao próximo podcast Regenerar. Muito obrigado.